em gestão de tempo vão dizer que nós vamos passar 6 meses de nossas vidas esperando no sinal de trânsito para que o sinal fique verde. 6 meses. É uma perda de tempo, não é? Nós vamos passar 8 meses abrindo correspondências indesejadas. No total, nós vamos passar cerca de 5 anos em filas de supermercado, por exemplo. Alguns dizem que as filas, eu não fui ainda, mas dizem que as filas da Disneyland são 5 anos por si só, né? Cada uma delas. Bom, tempo é algo do qual nós estamos cientes, é algo que nós contamos, nós temos dispositivos em nossas mãos, né, nos nossos pulsos, para contar o horário, para marcar o tempo. As pessoas gostam quando o pastor termina o sermão a tempo, não é? E tudo isso, nós marcamos o tempo, segundos, minutos, semanas, meses, todos juntos para combinar, então, aquele tempo maior para nós, um ano. 365 dias, um ano. Ou 5 horas, 40, ou melhor, 365 dias, mais exato, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, para ser exato. Se preferir, 8.766 horas. Ou, se preferir, 525.945 minutos. Não me pergunte os segundos. Bom, isso é um ano. Você terá, em média, aí uma média, tá? Espero que você tenha mais, mas você vai ter, em média, 79 desses anos, desse ciclo de anos na sua vida, essa expectativa média de vida. E eu menciono isso porque a passagem que nós vamos tratar a partir de agora na carta de Pedro fala sobre tempo. Pedro vai gastar um tempo falando sobre tempo na sua carta. E nós vamos falar sobre algumas questões relacionadas ao tempo agora e na próxima semana também. Então, eu convido a você para que abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos ler do primeiro versículo ao verso de número 6. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, primeiro versículo ao verso de número 6. Quando você é jovem, você pensa que tem muito tempo, não é? E aí, quando você vai envelhecendo, você percebe que não é tanto tempo assim, você não tem tanto tempo de sobra, né? Os anos vão passando rápido, a vida vai passando rápido. Eu olho para os meus filhos e hoje mesmo vi fotos de quando eles eram crianças e agora as meninas já adolescentes, a Lívia quase adulta, o Isaac crescendo, antes um bebezinho, agora já um menino. O tempo passa. E a Bíblia nos convida a pensar sobre o tempo. Moisés, quando escreve o seu Salmo de número 90, ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, pense no tempo como uma moeda. Sua vida, né, imagine aí uma moeda. Esse é o seu tempo e é a única que você tem. Você não tem mais de uma. Você vai gastar essa moeda, não quer que outros gastem para você, você vai gastar essa moeda de alguma forma. Mas a minha orientação para você é mais do que gastar esse tempo, a sua moeda, você aprenda a investir no seu tempo. Aprenda a investir essa moeda do tempo que você tem e colher os frutos desse investimento. E à medida que nós pensamos, então, em termos de investimento, nós vamos trabalhando melhor a nossa vida. A gente tem aquela expressão, né, matando o tempo. O que você estava fazendo ontem? Eu estava matando o tempo. Como eu falei, a minha sugestão não é matar o tempo, é investir no tempo. Um teólogo disse, Henry David, ele disse, você não pode matar o tempo sem ferir a eternidade, de alguma forma. Você não pode matar o tempo sem ferir a eternidade. A gente vai entender um pouco o que isso significa. Bom, na primeira carta de Pedro aqui, como eu falei, Pedro fala sobre tempo, ele repete essa palavra algumas vezes, nós vamos ver isso.
Mas ele fala também sobre a vontade de Deus, ele repete isso mais de uma vez, e eu colocaria dessa maneira. Se você tiver que guardar alguma coisa sobre o que a gente vai falar hoje, guarde isso. No tempo que você ainda tem, use-o para fazer a vontade de Deus. Se você precisa guardar alguma coisa, no tempo que você ainda tem, use-o para fazer a vontade de Deus. Vamos ler o texto, vamos ver o que ele diz. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranhando que não concorra com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Muita gente não gosta dessa tradução, né? Revista atualizada, eu gosto dela, mas ela não acompanha muito a nossa linguagem. Talvez, se lendo em outra versão, a gente fique um pouquinho mais claro para você. Eu vou ler assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Esse é o primeiro versículo. E eu quero fazer um exercício aqui de dividir alguns blocos de entendimento para a gente guardar algumas informações. E o primeiro bloco, eu diria assim: resista ao pecado. No tempo que te resta, resista ao pecado. Isso soa como uma mensagem de um pregador, né? Resista ao pecado. Veja o que Pedro diz no primeiro versículo. Tendo Cristo sofrido na carne, ele fala do sofrimento de Cristo nos versos anteriores, diz agora para a gente: armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, resista ao pecado. A expressão armai-vos aqui é uma expressão militar, é uma expressão de preparo, de deixar a mente preparado, como um soldado pronto para a batalha. Nós temos uma batalha que nos cerca, e uma batalha que envolve, antes de tudo, o terreno do nosso coração. E o que a Bíblia vai dizer para nós é que nós precisamos nos armar para essa batalha. Nós poderíamos dizer, prepare-se, ou prepare a sua mente para a batalha. É isso que Pedro diz aqui: prepare-se mentalmente para enfrentar as lutas que te cercam, as lutas que cercam o teu coração. E essa é uma mensagem poderosa, porque quando nós entramos no estado de pensar que está tudo em paz, então alguma coisa falha no nosso entendimento sobre a realidade. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo cercado do pecado. E o nosso coração ainda é afetado por isso. E então, quando nós baixamos a guarda, é o tempo que provavelmente nós vamos cair em alguma tentação, cair em algum erro, cair em algum pecado. Então, a Bíblia vai dizer para nós: arme o seu pensamento, prepare o seu pensamento. Lá no primeiro capítulo, Pedro já dizia: cingindo o vosso entendimento. Então, prepare-se mentalmente. Os cientistas comportamentais vão dizer, né, há décadas eles dizem que a atividade humana, o comportamento humano é determinado pelo subconsciente. E a Bíblia fala disso o tempo todo. A gente não precisava dos cientistas dizerem para nós. A Bíblia já fala isso desde o início. Provérbios 23, verso 7 diz: porque assim como imagina o homem em sua alma, assim ele é. E a Bíblia vai falar sobre o pensamento, né? Romanos 6 vai dizer: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais
as suas paixões. Nós não podemos nos acostumar com ele. Então você precisa reservar tempo no seu dia, mas tempo para combater o pecado. Talvez uma tentação que te assombre, talvez um pecado que você identifica em si mesmo. Talvez você veja a brutalidade dos efeitos do pecado na vida de outras pessoas e isso convoque o teu coração a alguma mudança. Talvez você veja o sofrimento que o pecado trouxe ao nosso próprio Senhor. Eu lembro quando a primeira vez a gente assistiu, muitos anos atrás, né? Assistimos aquele A Paixão de Cristo no cinema. Eu lembro que eu fui com um jovem que ainda não era convertido, a gente estava em conversa, eu evangelizava ele, a gente sentou junto. E ele ficou chocado, porque uma conversa anterior àquele filme era: o Senhor, ele foi até a cruz por causa do nosso pecado. E era isso que eu estava tentando ensinar para ele. A história da cruz é uma revelação do quão cruel é o nosso pecado. E quando ele viu aquelas cenas brutais do filme, ele olhou para mim e ele falou, olha, e chorando, ele falou, ali é culpa do meu pecado. E aquilo foi tão marcante para mim e para ele também, porque ele entendeu a brutalidade do pecado, o que o pecado faz, qual é o caminho do pecado, e ali representado na própria pessoa do nosso Senhor, no sofrimento do nosso Senhor. Jesus, ele não lida com o pecado de qualquer forma. Ele, quando se levanta para ir para Jerusalém, a Bíblia diz que ele firmou o semblante decididamente para ir até Jerusalém, para batalhar contra o efeito do pecado. E a Bíblia nos convoca a armar o nosso pensamento, o nosso entendimento, para batalhar contra o pecado. Agora, é claro que essa é uma batalha que envolve toda a nossa vida. A gente não se livra de todo o pecado até o fim. Há uma luta constante, mas essa luta não é uma luta simples, ela é uma luta que vai dando passos, ela é uma luta que envolve vitórias, não é uma luta que, olha, eu continuo lutando e vai ser assim até o fim, olha, vai ser assim até o fim com outros pecados, não com o mesmo. Você entende o que eu estou dizendo? Você luta e pela graça de Deus e pelo poder de Deus você vence um pecado. E você então identifica outro, e você luta com ele e vence outro. E então você vai identificar outro em alguma ocasião, e você luta com ele e vence esse outro. E então eu digo que a sua vida vai envolver uma luta do pecado, não porque você vai se manter num pecado até o fim, mas porque você vai vencer um, e vai vencer outro, e vai vencer outro, e vai vencer outro, pela graça de Deus. Mas para isso, você precisa armar o seu entendimento. Saber que há coisas que te cercam, há coisas que levantam um trigger, né, para te inclinar a algum tipo de pecado. Há lugares onde você vai, há lugares onde você deixa a sua mente ir, há coisas para as quais você olha, há coisas que você deseja que vão te inclinar ao pecado. E são essas coisas que você precisa direcionar a sua atenção e entrar no campo de batalha. Um campo de batalha, como eu falei, que envolve, acima de tudo, a sua alma antes de tudo. Não se trata de um comportamento para fora, mas antes disso, se trata de uma reflexão interna do que tem acontecido comigo, qual é a luta que me envolve, qual é o próximo pecado, então, contra o qual eu vou lutar, qual é a nova batalha, então, que o Senhor me dá em relação ao pecado. A Bíblia, então, vai nos chamar a atenção para isso. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus fala para Caim, ele diz, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado vai te rondar, o seu desejo vai ser contra ti, mas Deus diz a Caim, cumpre a ti dominá-lo. Tiago vai dizer, resisti ao diabo, e ele vai fugir de vós. O Senhor Jesus vai nos ensinar a oração. Orem para que não entreis em tentação, ele vai dizer, e na sua oração, no ensino da sua oração, ele vai ensinar, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Ou seja, há uma linguagem militar em toda a Escritura.
E essa linguagem militar envolve uma luta, uma resistência, uma rejeição, uma vitória, uma batalha. Nossa luta, ela não cessa. Ela precisa de um pensamento vigilante, de um pensamento defensivo. Agora, só uma observação. Pedro fala aqui, e eu sempre lembro disso, todo sermão que eu venho pregar sobre a carta de Pedro, que Pedro está dirigindo a sua atenção a pessoas que estão debaixo do sofrimento. E há muitas coisas que o sofrimento traz que, é claro, não são agradáveis, mas algumas que são valiosas também. E uma delas é que, é claro, o sofrimento pode ser uma tentação para você, abandonar tudo, entrar no pecado e se sujar com ele. Mas o sofrimento também pode focar a sua atenção em algumas coisas e perceber que outras coisas não têm tanto valor como você achava que tinha. E aí você encontra, talvez, no meio do sofrimento, uma oportunidade para enxergar coisas que antes você não enxergava, para focar em coisas que são realmente importantes para você. E Deus usa, às vezes, situações de luta e de sofrimento e de angústia pessoal para que a sua atenção seja direcionada para o que realmente importa. Quando as coisas, às vezes, estão muito bem, a gente fica muito voado. A gente não percebe qual é o nível da nossa batalha ou qual é a direção da nossa batalha. Mas, às vezes, o sofrimento que nos vem, até da mão do Senhor, serve para direcionar o nosso entendimento e a nossa atenção para aquilo que precisa ser batalhado e vencido pela graça de Deus. Esse é um acréscimo que eu coloco aqui, mas acho importante lembrar. De qualquer forma, resista ao pecado. Essa é uma primeira orientação para como você investir no seu tempo. Arme o seu coração, arme-se para a batalha. Lembre-se que você está num mundo cheio de corrupção e tentação. Lembre-se que você é fruto disso também e que você batalha no seu coração com essas coisas. Lembre-se que há coisas fora e há coisas dentro de você que envolvem essa batalha. E você não está longe dela em nenhum momento. Não baixe a guarda, lute, resista ao pecado. Bom, o segundo ponto que eu posso destacar aqui é procure a vontade de Deus. Procure a vontade de Deus. Se o primeiro é negativo, resistir ao pecado, o segundo é mais positivo. Procure a vontade de Deus, busque a vontade de Deus. Verso 2 diz, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para que no tempo que te resta, não vive segundo as paixões, mas segundo a vontade de Deus. É isso que o texto diz. Agora, então, ele vai direto a como investir no seu tempo. Como é que você vai gastar o resto do seu tempo? Buscando fazer a vontade de Deus. De uma maneira geral, eu posso dizer que buscar a vontade de Deus é o contrário de viver uma vida de pecado. Portanto, seria buscar uma vida de santidade. Essa é a busca pela vontade de Deus. O Senhor vai te encher de força, de alegria, de regozijo, à medida que você entra no trilho da graça de uma vida santa. O Senhor Jesus, quando fala com os seus discípulos, ele diz, olha, eu quero que eles amem ao Senhor e cumpram os seus mandamentos, ó Pai, para que eles recebam o mesmo gozo que eu tenho. E qual que era o regozijo do Senhor Jesus? Cumprir a vontade do Pai. Era isso que enchia o coração dele de alegria. E se nele nós temos o exemplo, o padrão, a mostra completa do que deve ser o homem, do que deve ser a nossa vida, ali em Cristo, então, nós encontramos o fato de que viver a vontade de Deus, ou seja, cumprir a vontade do Senhor, se sujeitar aos seus mandamentos, viver uma vida santa, entrar a sua vida nos trilhos da graça, isso é viver uma vida de alegria, é viver uma vida de regozijo, é viver uma vida de paz, de esperança. É ali que nós encontramos isso, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. O Senhor Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Busque, em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça.
As outras coisas vão ser acrescentadas, é o que diz a palavra do Senhor. Agora, é claro que não há só um aspecto geral, esse é um aspecto geral para todos nós. Você precisa buscar a santidade, já que você resiste ao pecado, já que você luta contra o pecado, há algo positivo que você faz, você busca a santidade. Mas há um aspecto também que eu não posso ignorar, que é o fato de que Deus dá a cada um de nós um propósito particular. Há uma vontade de Deus que se refere à minha vida e à sua vida. Há algo para o qual Deus te trouxe à existência. E eu sei que nós vivemos batalhando com isso. Alguém disse um dia que há 2 momentos importantes na vida de uma pessoa. O momento que ela nasce, número 1. E número 2, o momento em que ela descobre para o que nasceu. O momento em que ela nasce e o momento em que ela descobre para o que nasceu. O que é que o Senhor quer da minha vida? Qual é o propósito? Qual é o legado que eu vou deixar? Como as pessoas que cruzam a minha vida serão tocadas pela minha existência? Como é que a minha jornada na vida de outras pessoas vai deixar um legado naqueles que cruzaram o meu caminho? E essa, então, é uma luta para nós, porque é um chamado de descoberta. É um chamado em que você precisa se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, por favor, me diga, me incline, me mostre, abra o meu entendimento, abra o meu coração, para que eu então veja qual é o propósito, ou qual é o motivo, qual é o legado que eu devo deixar, qual é o propósito pelo qual eu estou aqui, para que a tua glória seja manifestada através da minha vida, com aqueles dons que o Senhor me deu, com aquelas capacitações que o Senhor me deu, e como isso vai tocar, então, a existência, o tempo em que eu estiver por aqui. Faça disso, meu irmão, a sua ambição. Faça disso um pedido constante. Faça disso um motivo de oração. Para que o Senhor, então, abra o seu entendimento e quando você descobre, então, você vai com toda a força. Você vai com energia, você vai sem medo da morte. Porque você sabe que o Senhor te chamou para isso. Para alguns isso vem antes, para outros você vive nessa... E não se incomode com isso. Há uma jornada nisso. Há um caminho nisso. Há passos, há aberturas, há mostras do Senhor. Agora, é claro que isso nem sempre vai vir de maneiras sobrenaturais, né? Às vezes você quer que alguma voz te fale no teu ouvido. Então você vai para um cantinho lá e fica fazendo ali um silêncio, e vai, e não vem. Esses dias o Isaac, ele pegou a Bíblia e ele falou assim, vou ver o que Deus vai falar comigo. E começou a folhear a Bíblia. E aí ele colocava a mão assim, eu falei, filho, não brinca com isso, porque nesse livro aí tem uns versículos muito estranhos, viu? Né, por exemplo, vai que abre lá, então Judas, atirando as moedas, retirou-se e foi enforcar-se. Vai tu e faz o mesmo, né? Opa, calma lá. A gente não pode brincar de roleta com a palavra de Deus, não é assim, né? A história de um fazendeiro que se tornou evangelista. Ele era um fazendeiro e ele viu na nuvem formando assim como 2 letras, um P e um C. E aí ele ficou ali pensando, é uma mensagem do Senhor. Pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Ok, vendeu a fazenda, vendeu tudo e foi pregar. Só que ele era um péssimo pregador. É terrível. E uma ocasião, a cidade ali, a cidadezinha, se reuniu então para ouvir ele pregar e foi aquela lástima de novo. Um amigo chegou e bateu no ombro dele e falou assim, será que aquele P e C não era plante cenoura? Que podia ser.
Talvez, né, aqueles que devem plantar não deveriam pregar, aqueles que devem pregar não deveriam plantar, sei lá. Mas você precisa entender que Deus tem um chamado, né, e isso precisa ser uma ambição espiritual, uma oração constante, né, mas espere, no momento certo, no tempo certo, o Senhor vai clarear sobre isso, né? Havia um cara que fazia uma dieta, ele pediu para o pessoal do escritório, olha, eu estou de dieta, não me deixem comer nenhum doce, não me deixem trazer bolo, qualquer coisa para cá. Me ajudem com isso, estou de dieta e é sério. E ok. E aí ele passava para ir para o trabalho, sempre em frente a uma padaria, e dessa vez, enfim, ele tentava desviar dali para não ver as coisas na vitrine da padaria, mas numa ocasião ele esqueceu disso, da dieta, e passou em frente, e aí ele viu aquele bolo ali. E quando ele viu aquele bolo, ele falou, nossa, deve ser um sinal do céu. E aí ele orou e falou assim, Senhor, se o Senhor quer que eu coma aquele bolo, então me dê um spot ali, né, para estacionar bem de frente com a vitrine. Ele apareceu com um bolo no escritório. E todo mundo olhou para ele e falou, não, pera lá, por que você está com esse bolo aí? Você não pode, você não está de dieta. Ele falou, não, eu orei e eu pedi para o Senhor me dar um spot ali. E na 8ª vez que eu rodei o quarteirão, eu achei. A 8ª vez. Então veja, olha, não fique forçando. A vontade de Deus vai vir, a direção do Senhor vai vir, mas faça disso uma busca constante. No geral, a vontade de Deus para você é que você viva uma vida santa e agradável a Ele. Essa é uma busca geral, todos nós. Mas no particular, há um chamado de Deus para cada um de nós. Talvez numa área em que você vai ser bênção no reino em determinado lugar, talvez mais no background, talvez mais à frente, não importa. Você vai tocar a vida de pessoas, pessoas vão ser tocadas por você, e você precisa orar ao Senhor para que o legado que você deixe na vida delas seja um legado que honre e glorifique ao nosso Deus. Então peça ao Senhor que abra o seu entendimento para que você cumpra a vontade de Deus na sua vida. Um terceiro ponto, renuncie ao seu passado. Chega um ponto da sua vida que você precisa olhar para as coisas que você já passou, para as coisas que você tem passado e falar, agora basta, já deu. Isso fica para trás. Esse é o velho eu. E a partir de agora é diferente. Esse estilo de vida, esse antigo estilo de vida precisa ficar para trás. Agora é o que vai seguir, é diferente. Verso 3 diz, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, bebedices ou fanfarras, né? Farras, na verdade, farras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranhando que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E aí o texto continua. Bom, essa é uma lista. E que lista, não é? Há algumas denominações que, antes de batizar alguém, o pastor, ele vai fazer algumas perguntas, e a primeira pergunta, e essa é uma pergunta antiga, que vem de séculos e séculos. Você renuncia ao diabo e a todas as suas obras, à vã pompa e glória deste mundo, e com todos os desejos cobiçosos das mesmas e aos desejos pecaminosos da carne, para que você não o siga e nem seja guiado por eles? Essa é a primeira pergunta. E a resposta esperada é, sim, eu renuncio a tudo isso. Ao diabo, aos desejos da carne, às inclinações da carne, eu renuncio a tudo isso. E esse é o pensamento da passagem, renuncia a todas essas coisas na lista. Talvez você
olhe para essa lista e diga assim, olha, eu não estou envolvido com essas coisas, ou eu nunca me envolvi com essas coisas. Ou talvez você olhe para a lista e diga, eu já me envolvi com todas essas coisas, ou eu estou envolvido com essas coisas. Olha, eu diria que, para todos, o fato é que, de alguma forma, de alguma maneira, nós já nos envolvemos com isso. Se eu disser, ou trocar ali bebedices por algum vício, quem é de nós que pode dizer que nunca teve algum vício, foi viciado em alguma coisa? Se falar ali de orgias e trocar isso por pornografia ou coisas do tipo, ou se colocar ali idolatria, quem é de nós que pode levantar e dizer assim, olha, nunca idolatrei nada, ou ninguém? De alguma forma, mesmo que internamente, o nosso coração se envolveu com essas coisas. E, no geral, a Escritura diz, você precisa olhar para isso e dar um basta. No tempo que te resta, dê um basta a tudo isso. Acabou, chega. Isso é coisa do passado. Isso é coisa que não me envolve mais. Isso é coisa que não pode mais me agarrar. Por isso que eu disse lá no primeiro ponto, nosso coração, nossa mente precisa estar armada, porque nós estamos lidando com todas essas coisas. Vocês sabem, eu estive trabalhando no ambiente da Cracolândia, na região da Cracolândia, por quase 9 anos. Eu conheci pessoas que faziam dessa lista o seu trabalho diário. Das 9 da manhã às 5 da tarde, esse era o trabalho. Das 5 em diante, era a festa que envolvia essas coisas ainda. E pela graça de Deus eu vi pessoas sendo transformadas. E pessoas mudando e abandonando essas coisas. E era chocante de ver. Mas havia uma decisão de que agora, em Cristo Jesus, há uma nova vida, um novo eu. E por causa disso, então, essas coisas podem e devem ficar para trás. E então, vez ou outra, a gente ouvia testemunhos incríveis de como Deus podia mudar pessoas. Por outro lado, um ou outro, nascido, criado na igreja, dizia assim, frequentemente eu lidava com algum jovem ou outro que questionava, e eu também já me questionei, porque eu também cresci no ambiente da igreja. Olha, mas eu não vivi essas experiências aí, eu não tenho nenhum grande testemunho para dar. Como é que eu vou chegar na frente, por exemplo, falar do evangelho para alguém sem esse grande testemunho? Talvez eu tenha que entrar no mundão, talvez eu tenha que viver esse tipo de experiência lá e então voltar com algum testemunho para ter algum valor. E foi até o momento em que eu aprendi, olha, a tua vida guardada por Deus é o maior e mais maravilhoso testemunho que você pode dar. Porque no mundo cercado de pecado, cercado de tentação, ter um Deus que no seu poder e na sua graça guarda alguém desde a infância até a sua vida adulta, debaixo dos seus cuidados, esse é um enorme testemunho. Então, se você viveu isso, ou se alguém vive isso, dê glória a Deus. E testemunha a Deus qual é o filho, qual é o pai que não vai se sentir encorajado em saber que o seu filho pode estar guardado desde cedo pela mão poderosa do Senhor, pelos cuidados do Senhor. Eu quero isso para os meus filhos. Eu imagino que você queira para os seus também. E se isso é possível, e então nós temos um grande testemunho de um Deus que ama, que guarda, que protege, que conduz os nossos filhos na fé. Talvez tenha conduzido a sua vida assim, para que você testemunhasse. Então nós temos testemunho para todo lado. E mesmo esses, é certo, lutaram no seu coração com pecados e ainda lutam. Não é porque não caíram na prática de alguma coisa que uma prática, de fato, espiritual não tenha acontecido. Nós sabemos que o pecado envolve mais do que a ação propriamente, ele começa no coração. E ele tem o mesmo peso. E o Senhor nos ordena nos livrar de todos eles. Então você precisa olhar para essas coisas e dar um basta.
Se você tem problema com vício, basta. Há poder em Cristo Jesus. Há poder no Senhor e na sua graça, para que você olhe para trás e diga, isso fica para trás. Há poder na sua mão graciosa, para barrar o pecado na tua vida, ou para te alertar e te fazer vitorioso contra ele. Você precisa descansar no poder de Deus, rogar pelo poder de Deus, buscar a espada da fé, para que você então olhe para essas coisas e diga, basta, isso fica para trás. Então renuncie ao seu passado. Não importa como foi, não importa o que é, não importa se ainda hoje. O tempo corre. E no tempo que nos resta, invista no que é melhor. E o melhor é fazer a vontade de Deus. Então diga basta. Faça o teu tempo valer. Agora, uma última coisa eu quero destacar aqui. A graça nos alcançou. E eu convido você também a alcançar os perdidos, de alguma maneira. Esse é o que o restante do texto vai, de alguma maneira, trabalhar, porque no verso 4 em diante ele diz assim, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. É a primeira coisa. As pessoas vão estranhar mudanças. As pessoas vão estranhar transformações. Há conversões que até os crentes duvidam, né? Você vê assim algumas mudanças em algumas pessoas que você fala, uau, como é que pode? Eu vi algumas que eu fiquei bem surpreso, assim. Não é a mesma pessoa. Deus fez mudanças. Mas o fato é que as pessoas, quando veem essas mudanças da graça acontecendo na tua vida, elas podem difamar. Talvez você tenha algum parente não salvo que, sabe, não... Talvez seja até agradável contigo, mas... Ou talvez não. Não goste da tua fé e, de alguma maneira, vão fazer aquelas piadinhas ali nos corredores. Talvez os seus amigos vão falar entre eles, esse aí não, nem adianta chamar mais, esse aí não vai, não é? Agora virou o chatão da Bíblia, só fala de, de Bíblia e coisa do tipo. Às vezes você nem fala muito, mas as pessoas querem achar ali algum motivo, então, para de alguma maneira te difamar, porque eles estranham essa transformação. O que eles não estranham? Eles não estranham que alguém possa cair na vida de drogas, eles não estranham que uma infidelidade pode acabar com o casamento, eles não estranham que pessoas se afundem na imoralidade, eles não estranham quando pessoas que perdem o emprego entram em ressaca, ficam bêbados, eles não estranham quando as pessoas se lançam, então, para a bebida, se torna impuro, mas eles estranham quando alguém viciado se livra do vício, quando alguém impuro se torna puro. Isso é estranho, isso é chocante. Eles acham estranho que você, então, comece a ir para a igreja. Que negócio é esse? Todo domingo, sei lá, né? Vocês vão no domingo, vai na sexta, vai na quarta na reunião de oração. Né? O que está acontecendo? O que é isso? Vai, bota o filho lá no programa da igreja, aí vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes sábado e domingo. O que é isso? Que loucura é essa? Igreja, 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 igreja. Olha, eles estranham. Agora, você não pode esperar outra coisa. E sabe por quê? Porque existe um nível de cegueira. E um nível de cegueira no qual você já esteve envolvido também. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a glória de Cristo. E então você vai apontar para a beleza de um amanhecer e vai dizer das cores, e a pessoa vai dizer, não vejo. Ela não vê, ela está cega. Mais do que isso, não só cega, a Bíblia vai dizer que ela está morta. Efésios 2 diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
E o que um morto pode fazer? O que um morto pode ver? Nada. Nada. Então não é de se admirar que as pessoas não entendam. Mas é pela graça de Deus que o morto se torna vivo. É pela graça de Deus que um coração cego comece a ver. E assim ele fez contigo e assim ele pode fazer com o outro também. Se os teus amigos são teus amigos de fato, eles vão desejar uma coisa sobre você, o que é melhor para você. E não há nada melhor do que Cristo Jesus. E se você é amigo de alguém, você também deseja o melhor para ele. E não há nada melhor do que Cristo Jesus, não é? Então nós somos chamados de alguma maneira a anunciar esse evangelho que foi pregado. E a Bíblia vai falar então nos versos que se seguem ali. Verso 5, contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos sendo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O evangelho foi pregado em todo lugar, para que mesmo aqueles que foram mortos vivam no Espírito, segundo Deus. O ponto aqui do texto é apontar para o fato da eternidade, o ponto aqui do texto é apontar para o julgamento, mas há um aspecto importante por trás desse texto. Essa nova vida que te dá a esperança da eternidade chegou porque alguém pregou. E essa nova vida pode chegar àqueles que talvez difamam o teu caminhar. Essa nova vida pode chegar àqueles que te cercam de alguma maneira e que às vezes servem até de instrumentos de tentação na tua vida, mas essa nova vida pode chegar a eles da mesma forma que um dia chegou a você, pela graça de Deus, se você levar o evangelho. Então eu te convido a investir o seu tempo nisso, a orar para o Senhor no dia que você levanta, no dia de amanhã, e dizer: Senhor, faça com que coisas significativas aconteçam nesse dia. Senhor, permita que palavras significativas saiam da minha boca. Permita que pessoas ao meu redor, de alguma maneira, sejam tocadas por aquilo que eu faço ou que eu falo. E para que, de alguma maneira, tua graça se estabeleça na vida de alguém, talvez se estabeleça na minha também, mas eu peço, Senhor, ó Deus, me dê a graça de viver a experiência de um novo dia, servindo ao Senhor, fazendo a tua vontade. Então, se você quer investir bem o seu tempo, invista fazendo a vontade do Senhor. Invista armando o seu entendimento contra o pecado, sabendo que você está sempre em guerra. Invista olhando para o que deixa para trás e dizendo: fica para trás, basta, acabou, agora eu olho para frente e sigo para uma nova jornada, e nessa nova jornada eu vivo a graça, na esperança do que vem no amanhã, e derramo graça sobre aqueles que também podem alcançar essa mesma esperança em Cristo Jesus. O tempo é importante. A gente vê agora a situação ali em Israel, em vários lugares do mundo, mas em 99 teve um acontecimento ali na região da Cisjordânia, uma linha ali, então você tem a Cisjordânia, o assento ali, né, e há uma linha ali onde divide para Israel. E na Cisjordânia tinha acabado o horário de verão, Israel ainda era o horário de verão, isso em 99. E alguns terroristas iam atacar um ônibus israelense, com 2 ônibus israelenses, cheio de civis. E eles tinham bombas programadas com o horário. Quando eles foram informar os seus parceiros lá, eles não entenderam muito bem a questão do horário e as bombas explodiram 1 hora antes. E aí mataram 3 terroristas, mas os ônibus foram libertos. Tempo é importante. 1 hora pode fazer toda a diferença. Em algumas ocasiões, 1 minuto faz a diferença. E veja, o tempo para viver a vontade do Senhor é importante. O tempo para começar a investir a sua vida na vontade do Senhor importa. E eu não queria que você saísse daqui perdendo mais tempo. Talvez o tempo seja agora. Talvez 1 hora que você gasta aqui seja a hora que você tem, na verdade, para ganhar e investir o seu tempo.
Talvez seja importante o próximo minuto de uma decisão que você vai fazer na sua oração diante do Senhor. Porque os efeitos de como você gasta o seu tempo aqui ecoam na eternidade. E você precisa pensar em quão valioso é o pouco tempo que nos resta. Como é que você vai investir o seu tempo? Como é que você vai pensar no seu tempo de agora em diante? Ore para que Deus te dê graça, para que uma mente aberta, uma mente defensiva ou ofensiva, um pensamento pronto, te deixe atento ao tempo que você tem e a como investir bem no tempo que te resta. Que Deus nos abençoe assim com a tua graça, com a sua graça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela lembrança que a tua palavra nos traz, ó Deus, pelos aspectos importantes, ó Deus, que são levantados aqui essa noite, ó Pai. Eu peço, Senhor, que mais uma vez no teu cuidado, na tua misericórdia, no teu amor, desperte o nosso coração. Nos faça enxergar a pequenez da nossa vida e o tempo limitado que temos, ó Deus, para então virar a nossa atenção para aquilo que realmente importa. Quando nós olhamos para esse quadro geral, nós certamente desejaríamos investir melhor. Então nos ajude, Senhor. Dá-nos graça para isso. Dá-nos graça, ó Deus, para que nós investamos bem no nosso tempo, fazendo, ó Deus, acima de tudo, a tua vontade que envolve, sim, uma vida santa de obediência, mas aquela vontade também especial tua que tem para cada um de nós, ó Deus. Desperta o nosso coração para essa busca. Não nos deixa, ó Deus, perdidos nessa jornada, mas também não nos deixe completamente ansiosos, ó Pai, que o Senhor prepare o nosso coração para o tempo certo, o momento certo, e ali nos dê graça e força para que investamos, ó Deus, nossa energia para cumprir a tua vontade, ó Deus, e para fazer significativa, ó Pai, a nossa passagem nessa jornada que temos para a eternidade. Nos dê, ó Deus, do teu amor, do teu poder, da tua misericórdia, ó Deus, da tua compaixão. Que o Senhor, ó Deus, desperte o nosso coração na tua misericórdia todo dia, para que vençamos os nossos pecados e possamos dar passos e passos e passos em direção a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que é o nosso alvo de santidade, aquele que é o nosso alvo de modelo, sem dúvida, mas é aquele que também é o nosso alvo de adoração, de louvor, e aquele, ó Deus, a quem nós queremos estar perto. Nós oramos para que o Senhor Jesus venha logo, sem dúvida, mas oramos, ó Deus, para que nós caminhemos até Ele, para que estejamos cada dia mais perto dEle, mais parecidos com Ele, mais agradáveis a Ti, mais dignos do Evangelho que está sobre nós, para a honra, ó Deus, e para a glória do Teu nome, e para o bem do Teu povo que nos cerca. Nós oramos, ó Deus, pedindo assim em nome dEle, que é o nosso Rei e Salvador, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Vamos louvar mais uma vez? Amém. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas também diz que é para a gente ter bom ânimo, porque nosso Cristo, Jesus, venceu esse mundo. Ele que se fez homem, se esvaziou, viveu como servo, para que fosse exaltado, e que agora a gente pudesse se achegar diante dele. E daí todas essas coisas que a gente tem de dificuldade, colocando diante do trono dele, sendo ele a nossa força, a gente possa vencer. E que a gente possa vencer em nome do Senhor Jesus. Não na minha força, não no meu músculo, não no meu CC, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que é sobre todo nome. Ele que é poderoso para fazer todas as coisas. Ele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Vamos ficar de pé.
abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos do começo. Abriu mão da sua glória. Pega a sua voz, declare isso. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declare isso em voz alta. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Só a igreja declarando agora, só a igreja. Seu nome é
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Salve de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de todo louvor. Amém. Irmãos, tem recado? Recados. Eu quero lembrar que nós temos a reunião de oração toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, se você puder, quiser participar, você é bem-vindo aos nossos encontros aqui. Se você estiver disponível, vai ser uma alegria para a equipe que se reúne aqui te receber também, receber os seus pedidos, e eles vão passar orando certamente por um longo período de tempo. Nós estamos orando para Deus nos dar a direção para ajustar e abrir novos grupos, pequenos grupos. Então, orem por isso também, para que Deus nos dê aí o caminho. O que mais que a gente precisa orar? Grupo dos homens. Sim, nós temos a programação que vai ser no dia 22, é sábado? 21? 21, sábado? Ok, dia 21, então se inscreva lá no site, tem sido uma bênção gigante. Vocês vêm aqui, vão ver aqui os homens que vierem, cerca de 150 homens aqui, juntos, orando, conversando, Deus guiando pela mensagem, que tem sido sempre muito poderosa. E Deus tem feito um grande movimento aqui entre os homens da igreja. Tem sido uma bênção. Nós vamos ter mais uma semana de encontro aqui na igreja. Depois nós temos algumas programações de verão. Então fiquem atentos no site, tem essas informações também. Os irmãos sabem que, o summer break é importante para todo mundo, eu preciso também de um breakzinho de vez em quando, mas eu não quero ficar longe dos irmãos, então a gente vai ali um momento ou outro se juntar em parques, a gente vai fazer os nossos encontros, a gente tem o acampamento em vista, né, antes de voltar às atividades totais, aí nós temos o acampamento também. Então, se preparem para essas programações, não deixem de participar. Se tem alguma coisa legal, importante na tua agenda para fazer ou para colocar na tua agenda, são esses encontros. São sempre muito importantes, muito cheios da presença do Senhor, cheios de laços que se formam, cheios de bênçãos, tá bom? Então, se preparem para isso também. E, última coisa, orem para que a gente, voltando então do summer break, a gente tenha essa energia de fazer um trabalho evangelístico, sim, de a gente alcançar outras pessoas, da gente trazer mais e mais brasileiros para o nosso grupo, da gente chamar povo que não conhece ao Senhor, trazer aqui para conhecê-lo também no nosso meio e fazermos aqui a boa recepção, que é um sinal da graça de Deus sobre eles, tá bom? Isso é o que está programado então para setembro, no começo, na volta aqui, nosso olhar vai ser evangelístico. Eu vou insistir com isso todo dia que a gente se encontrar, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana, a gente se encontra no domingo, se Deus quiser. Deus abençoe.